4 passos para você ter uma fé fervorosa. 4 passos para você ter um espírito fervoroso. Essas 4 maneiras vão trazer para você um grande despertamento e um crescimento espiritual e exponencial. Eu quero entregar nas suas mãos 4 maneiras de você começar a ter uma fé ou um espírito fervoroso. Mas antes disso, vamos na vinheta. Bem, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero aqui fazer uma oração para que Deus possa abençoar as nossas vidas e que Ele possa nos dar iluminação para o conteúdo que nós vamos entregar hoje. Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque sempre trazemos conteúdos aqui bíblico que trazem um crescimento espiritual e exponencial. Eu sou o pastor Vinícius Salles. Há mais de 10 anos gero conteúdos para aqueles que querem crescer e desenvolver através da palavra de Deus. E hoje eu venho, por meio desse vídeo, mais uma vez entregar nas suas mãos algumas pérolas preciosas para destravar em você um crescimento através da palavra de Deus. E se você é novo aqui, fica conosco para que você possa desfrutar desta profundidade de conhecimento e mergulhar conosco neste conhecimento tão simples, porém profundo no mundo espiritual. O assunto de hoje é um assunto muito corriqueiro e muito questionador por aqueles que querem crescer, ter uma fé inabalável e ter uma vida espiritual elevada. Eu estou diante de um assunto que vai gerar para nós um grande crescimento. Mas vamos orar para que Deus possa tomar este ambiente e abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Amém? Oremos. Pai, eu quero te agradecer neste momento. Muito obrigado pelo teu carinho. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Glorifico o Senhor porque mais uma manhã, mais um momento, nós estamos juntos aqui reunidos. E eu peço ao Senhor que abençoe esta transmissão, este vídeo, esta gravação, e que aquele que for assistir, quem estiver me assistindo agora, possa ser edificado e abençoado pelo conhecimento da sua palavra. Nosso eu diminua, que o teu Espírito Santo cresça, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que está comigo e crê, diga amém e graças a Deus. 4 maneiras de você ter uma vida espiritual fervorosa. Essas 4 maneiras eu espero e traga para você um conhecimento profundo e claro da palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu terei o prazer de responder. Bom, eu quero ler com você aqui hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 27. Eu estou com a minha Bíblia aberta, eu quero ler com você aqui Atos, capítulo de número 4, verso de número 27. Eu espero que você receba esse conteúdo com muita graça, com muito amor e com muito carinho. Em Atos capítulo 4, versículo 27, está escrito assim, ó: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que o acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Bem, esse texto é um texto célebre, é um texto maestral da caminhada da igreja ou dos santos apóstolos, já no início da era cristã, quando o próprio Jesus ele já havia instruído a igreja ou estipulado a igreja para viver o seu tempo de crescimento, tempo de ministério na terra.
Esse texto está inserido em um tempo onde Cristo já não está mais entre a igreja, ele já foi elevado aos céus, como está em Atos capítulo 1. A gente vai perceber que esse capítulo é um capítulo de desenvolvimento da igreja e também o início de uma grande diáspora. Esse período é o período que a igreja está sofrendo uma forte perseguição e nessa perseguição a igreja precisa ter uma vida fervorosa, uma fé fervorosa e um espírito fervoroso. É nesse capítulo aqui, além dos demais, que a gente percebe que a igreja tinha o hábito e o costume de estar reunido, estar em oração, louvando e pedindo a Deus para que Deus os usasse com muito poder e muita autoridade. Bem, eu quero entregar nas suas mãos aqui 4 passos para que você viva essa mesma didática, essa mesma metodologia e desenvolva o hábito e o crescimento espiritual e exponencial. Que o que está escrito aqui possa produzir em você uma vida espiritual mais elevada. Bem, mas antes da gente entregar os 4, observe que a igreja já estava sofrendo uma ameaça por conta de Herodes, Pôncio Pilatos, Anás e Caifás e os demais que não acreditavam no ministério de Cristo. A gente sabe muito bem disso, e Jesus ele foi perseguido não pelo que ele era, mas pelas as ações dele, pela forma que ele transmitia e manifestava o reino de Deus. E a perseguição que estava sobre Cristo agora cai sobre aqueles que foram intitulados a seita o caminho. Para os fariseus e para aqueles que eram religiosos, a igreja de Cristo se tornou uma seita chamada o caminho. A Bíblia diz que nesse dia aqui, todos estão reunidos, Pedro toma a voz em oração e ele declara em uma oração pedindo para que os céus estejam com eles, para que no nome de Jesus Cristo fosse dado a eles autoridade para curar enfermos, para pregar o evangelho com ousadia e que eles fossem instrumento de Deus. E o texto diz categoricamente, no versículo de número 29, está escrito: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra fervorosamente. Bem, se a igreja já estava pedindo para que Deus o capacitasse, para que Deus desse para eles uma autoridade para serem fervorosos, isso significa que nós também precisamos ser fervorosos. Nós precisamos ter esse fervor espiritual de uma fé viva e salvífica para que aonde a gente chegar, o nome do Senhor seja glorificado. Bem, mas vamos logo para o conteúdo. Anota aí, pega um caderno, eu vou esperar você pegar um caderno, vai. 1 hora depois. Anota aí, 4 passos para se ter uma vida espiritual fervorosa ou uma fé fervorosa. Eu quero entregar nas suas mãos. A primeira coisa que você precisa fazer para ter uma fé fervorosa é muito importante. Essa primeira, ela vai abrir caminho para todas as outras. Mas antes disso, você já deixou o seu like? Você já se inscreveu aqui no canal? Não? Se está gostando do conteúdo, deixa o seu like do incentivo, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém para a edificação da sua vida e da sua fé. E assim você vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas para serem edificadas pela palavra de Deus. Bem, primeira coisa, faça uma oração fervorosa para aguçar o seu coração. Olha que interessante. Faça uma oração fervorosa. Tenha uma oração mais acesa. Oração fervorosa aqui é você orar como quem está realmente tomando posse daquilo que você está vivendo. Sabe, quando eu me refiro de oração fervorosa, eu estou me referindo não significando que a sua oração simples e básica, ela não está sendo ouvida. Não é isso. Fervorosa aqui é aquela oração que você coloca mais vida nas suas palavras. Sabe, é quando você brada
de uma forma onde você faz com que as pessoas também sintam. Essa oração aqui, esse pedido dos discípulos de Jesus foi tão fervoroso, foi tão forte, que o ambiente estremeceu enquanto eles oravam. Imagine você na sua casa, no quarto, na sala, na cozinha, onde você estiver. Você faz uma oração tão fervorosa, e o lugar começa a estremecer. Parou para pensar? Imagine aí o poder de uma oração. Ora, agora preste atenção. Essa oração fervorosa, ela tem que ter um objetivo. E para o vídeo de hoje, o objetivo é trazer para você mais fervor. Então, como que eu oraria uma oração fervorosa para isso acontecer? Eu fecharia as portas da petição para qualquer outra coisa secular. Se eu estivesse fazendo essa oração, eu não oraria por nenhum outro conteúdo, por nenhuma outra coisa. Eu oraria para que Deus me ungisse, me enchesse, me capacitasse e transbordasse na minha vida. Era essa a oração que eu ia fazer. Eu ia fechar os meus olhos e já ia mentalizar a unção descendo pela fé. Eu já ia mentalizar o anjo do Senhor ao meu redor, tocando em mim, falando comigo, e orando, e orando, e orando, e falando com muita autoridade. Exatamente isso é uma fé fervorosa, é uma oração fervorosa. Então esse foi o primeiro ponto. Anota o segundo passo para você ter uma fé fervorosa. Segundo passo, leia a Bíblia com sentimento de fome e sede. Leia a Bíblia com um sentimento de fome e sede. Eu gosto dessa expressão, fome e sede, porque o próprio Jesus disse: vinde a mim, venha a mim, porque eu sou o pão, eu sou a água. E literalmente, queridos, você há de concordar comigo que fome e sede é aquilo que você, enquanto não sacia, você não para de comer. Você não para de se alimentar. Então, quer ter uma vida espiritual fervorosa? Se alimente. Chegue na Bíblia com aquela fome. Se não está tendo fome de ler a palavra de Deus, na oração fervorosa, peça para Deus te dar fome. Fome de leitura, fome de ler a Bíblia, fome de você abrir a Bíblia e ter prazer de ler as Escrituras. Até porque nós temos um inimigo, o opositor à nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Ele é especialista em querer tirar de nós o apetite pela palavra de Deus. Pegou? Segundo ponto, você vai fazer uma leitura ou ler a Bíblia com um sentimento de fome e sede. Fome e sede. Essa era a fome e a sede dos discípulos. Agora, Senhor, considera a ameaça e capacita os teus servos para que, ao abrir e fechar de nossa boca, eles queriam dizer isso. Em outras palavras, nós estamos com tanta sede, tanta fome de ti, que nós enfrentaremos as ameaças, nós enfrentaremos a perseguição, para que nós sejamos alimentados. Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, para você que quer ter uma vida espiritual fervorosa, anota. Talvez você não anotou nem os dois primeiros, né, que chegou agora. Anota aí, eu vou repetir. 4 passos para ter um espírito fervoroso. Primeiro passo, faça uma oração fervorosa para aguçar o seu coração, aquecer, encher. Segundo passo, leia a Bíblia como sentimento de fome. Leia a Bíblia com fome. Leia a Bíblia com muita sede. Se alimente. Isso vai te fazer bem. Mal é que não vai. Bem sempre fará. Agora o terceiro ponto. Jejue em prol do seu espírito.
Como assim, pastor? Jejuar em prol do meu espírito. Mas eu aprendi que o meu espírito está forte. É verdade, o seu espírito está forte, mas atrelado ao seu espírito está a sua alma, que tem os desejos refletidos na sua carne. E é exatamente esse conflito entre a alma e o espírito que leva você a, muitas das vezes, não atender os desejos do espírito, mas sim atender os desejos da alma mediante a sua carne. Jejuar em prol do espírito é jejuar em prol da sua própria vida, a sua própria essência. Pedir ao Espírito Santo que faça com que você diminua o seu ego, a sua vaidade, os seus prazeres, as suas paixões e vontades, e que o Espírito Santo ele prevaleça. É exatamente isso que torna você uma pessoa mais espiritual e mais cheia do Espírito Santo de Deus. E termina com uma vida fervorosa. Jejue em prol da sua vida. Faça um jejum por semana. Se você tem problemas de saúde, consulte um especialista, consulte o seu médico, converse com ele, fale com ele. Fale para ele que você quer jejuar, você vai jejuar e precisa de uma alimentação adequada. E assim você vai conseguir fazer isso e terá uma vida espiritual mais elevada. É porque no século 21, vida espiritual e elevada são duas coisas muito diferentes. Ok? Uma hora depois. Bem, agora eu quero levar você para o quarto e último ponto. Espero que isso traga para você bastante substância e bastante profundidade. Baseado em Atos capítulo 4, versículo 27 em diante, eu estou falando de 4 passos para uma vida espiritual fervorosa. Para se ter uma vida espiritual fervorosa. Já falei os 3 primeiros pontos e vou para o quarto. Se você chegou agora, tá aqui, você caiu de paraquedas nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda semana vai ter vídeos aqui no canal para agregar valor e conhecimento para a sua fé. Ok? Bom, quarto e último passo para você ter uma vida espiritual fervorosa. Anota, olha aí. Reserve-se para ele e silencie as vozes ao redor. Repetindo, reserve-se para ele e silencie as vozes ao redor. Por que eu coloquei esse quarto ponto dessa forma? Quando criei o quarto ponto, quando eu disse e escrevi reserve-se para ele, eu estou me referindo você literalmente ter um lugar adequado, preparado, ambientalmente para você ter comunhão com o Espírito de Deus. Muitas pessoas que não têm tempo de ter um lugar, de parar em um lugar, então na correria do dia, do trabalho, aproveita um momentozinho para falar com Jesus. É válido, ele recebe, ouve e responde. Mas o prazer de Jesus é ter comunhão conosco, comunhão com a igreja. E essa comunhão, ela vem estabelecida literalmente através de um ambiente tranquilo, confortável e com o que estiver ao redor em silêncio. Por isso que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que está em secreto te responderá. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque um lugar secreto fala de intimidade, fala de calmaria e fala de concentração. É naquele lugar que você vai ouvir, concentrar e, além de tudo isso, você vai ter aquele momento precioso de comunhão com Jesus. Então a igreja primitiva chegaram ao ponto de viver uma grande experiência. Eles estavam em um lugar secreto, em um lugar reservado. Porque olha o que o texto diz, no verso 31. Depois de orarem,
tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. Essa expressão corajosamente tem a mesma representatividade de fervorosamente. Como que eu tenho um espírito fervoroso? Ore com fervor, ore com ousadia. Segundo, leia a Bíblia com fome e sede e muita vontade de ter comunhão com a palavra. Terceiro, jejue em prol do seu espírito, jejue em prol da sua vida. Ore mais por você. E quarto e último, tenha um lugar reservado e silencie as vozes ao seu redor, e você vai compreender a profundidade desta comunhão. Bem, esse foi um dos conteúdos que nós geramos para você hoje. Esperamos que você seja edificado através desse conteúdo. Se você chegou aqui e está aqui, é novo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você receba esse conteúdo no seu coração com muita alegria e como um bálsamo do Espírito Santo. Te vejo no próximo vídeo, e se você ainda não acompanhou os outros vídeos que estão aqui, nós vamos deixar um card passando bem aqui, em algum lugar dessa tela. Você vai poder clicar ali e acessar os outros vídeos que nós também geramos para o seu crescimento. Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.